Hoje é o dia 171 do desafio, dia 30 de abril. Hoje é quinta-feira, mas é praticamente sexta-feira, né? Porque amanhã é feriado, então não vai ter expediente de trabalho. Cara, vamos lá. Vou fazer um review aí de como foi a semana. Vou destinar o vídeo a esse foco, né? Review e análise da semana. Essa semana Essa semana eu apliquei ali mudanças e adaptações na minha rotina. Dividi a minha rotina em blocos ali, em 5 blocos, né? Tentei seguir fielmente esses blocos específicos. Então, eu falei lá no vídeo, eu separei um bloco das 6 até as 9, das 9 até meio-dia, meio-dia até as 2, das 2 até as 6 e das 6 até 10 horas da noite. E os principais pontos, tinha coisas que já estavam encaixadas na minha rotina, como por exemplo, treinar já está encaixado, arrumar a casa também já está encaixado, me alimentar bem ali fazendo minhas marmitas também está encaixado, a parte financeira está encaixada, a parte do trabalho ali, por mais que está muito sobrecarregado, também está encaixado ali, só que tinha pontos que eu não estava conseguindo encaixar, inglês, leitura, fazer o cardio, entre outros pequenos pontos assim, gravação de vídeo também não estava tão estruturado, muito por conta eu estava deixando isso pro último momento do dia e eu chegava cansado, sem foco e falava, cara, eu não vou resolver isso hoje. Então o que eu comecei a aplicar? Primeiro ponto, me inscrevi no inglês, segundo ponto, escolhi o livro ali, terceiro ponto, comecei a fazer o cardio ali. Então, e ali a metodologia de vídeo é que eu comecei a gravar vídeo ali, estipulando roteiros e comecei a gravar. Então essa foi as pequenas melhorias que eu fui aplicando. Junto com isso, eu também comecei a definir os horários e blocos que eu ia fazer determinado ponto. Então, por exemplo, cardio, paro de trabalhar, já vou lá e já faço cardio. O inglês tem um horário fixo que hoje eu tô fazendo todo dia 9 horas. A leitura, depois que eu volto do cardio, tomo um banho ali, o tempo até dar o horário do inglês, eu pego e paro e começo a ler ali, sento no sofá e começo a ler um pouco ali. Então encaixando, e o vídeo, logo depois do almoço, enquanto eu tô organizando, lavando a louça, eu já vou estipulando ali a ideia que eu tinha, vou organizando os pensamentos e termino de lavar a louça e já vou e gravo o vídeo. Então fazendo isso, eu consegui encaixar uma rotina. Qual que é o ponto? Fica muito sobrecarregado, mano. Essa semana eu senti muito, principalmente por conta que eu apliquei ali a parte do manifesto também. Então, senti muita falta de beber refrigerante enquanto eu comia ali. Senti falta, os gaps assim, né? De ter que mexer no celular, rede social, senti falta também. Principalmente quando eu tava cansado mentalmente, né? Porque o celular, ele virou uma fuga de descanso, você não tá descansando de verdade, ele virou. Então, até ontem, quando eu parei e fui dormir, eu acho que foi reflexo de não ter o celular também. Senão talvez eu tivesse usado a mesma fuga ali para ficar no celular rolando 2, 3 horas ali. Então eu substituí isso por dormir. Então eu acho que isso deu uma sobrecarregada também nessa semana, né? Fora isso, o trabalho ele foi extremamente puxado. Foi bem difícil essa semana, cara. Diversos pequenos problemas. Acabei trabalhando mais do que o tempo estipulado, então isso acabou me cansando muito. Mas a sensação que eu tenho é que está evoluindo, só que hoje eu tenho, de todas as áreas e categorias, hoje eu consegui chegar no momento que eu estou fazendo tudo o que eu gostaria de fazer. Ainda não da qualidade que eu gostaria de fazer, e ainda não com a consistência. E qual que é o maior problema hoje? O meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele tá sendo muito cansativo mentalmente, então ele tá puxando muito recurso, muita atenção, e ele tá passando do tempo que eu tô estipulando. Então, eu estipulo que o trabalho vai ser das 9 até as 6. Ele tá começando antes e ele tá terminando depois. Além disso, ele faz com que eu não esteja apto pra, tipo assim, terminei o trabalho e eu vou já ir pro cardio. Nem sempre eu tô com a cabeça nesse lugar. Eu terminar e fazer o inglês, esse tipo de coisa. Ou até treinar com qualidade. Hoje mesmo eu treinei já pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma reunião tal horário e tal. Então, eu não treinei focado. Eu não tava presente 100% no treino, e isso tá me atrapalhando. Então esse é um problema que eu preciso resolver atualmente. Ainda não sei como que eu vou resolver, de que forma, mas eu preciso resolver, porque senão eu não vou conseguir manter esse equilíbrio que eu criei durante muito tempo. Uma hora, não vou desistir, mas uma hora eu não vou suportar, porque é muita coisa, e pra mim ficou evidente que, cara, eu não apliquei todos os pontos
do manifesto, que é, por exemplo, eu não resolvi o meu IR, não respondi lá o Opala, que eu até falei no outro vídeo e tudo mais, as mensagens de venda e, cara, já tô sobrecarregado. Se eu fosse aplicar tudo, eu estaria mais sobrecarregado. Então, ainda preciso resolver esse ponto para deixar mais estável, mais equilibrado. Mas, assim, já senti que esse é o caminho, entendeu? Eu acho que o meu caminho não é trabalhar dessa forma, não é pensar dessa forma. O meu caminho é me desenvolver como um todo. Eu em uns vídeos passados, assim, bem lá no início do desafio, eu falei sobre o conjunto de habilidades do Hunter x Hunter, né? E aí eu falei sobre a forma que ele desenvolve a habilidade e quando ele desenvolve ele vai impactando no outro lado. Eu acho que o meu conjunto de habilidade, ele não necessariamente é pegar uma área e focar totalmente e fazer assim. E esquecer das outras. Hoje eu vejo que as minhas habilidades, elas são relacionadas. O meu conjunto de habilidade, ele é relacionado. Tem a ver com a parte física, tem a ver com a parte mental, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a questão pessoal. Eu não desenvolvo só um ponto que não esteja interligado. Então a parte do trabalho, ela vai estar relacionada com isso, ela vai estar relacionada com a parte física, com a parte financeira. Então eu acho que eu preciso me desenvolver como de uma forma geral, um conjunto de habilidades como um todo. Lógico, uma habilidade vai desenvolver mais, a outra menos, mas eu preciso. E eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero estar presente para minha família, eu quero ter uma situação financeira minimamente viável, eu quero desenvolver o conjunto como um todo, eu quero me alimentar bem, eu quero ter um trabalho que eu goste de fazer, eu quero me desenvolver pessoalmente, estudar mais, ler mais, desenvolver outras habilidades aí. Eu ainda nem falei de habilidades que eu quero desenvolver e que eu ainda não consegui encaixar, como, por exemplo, voltar a surfar, fazer boxe de novo, voltar a fazer aula de boxe, jogar bola com mais frequência. Então, eu gostaria de aplicar outros pontos na minha rotina que agora eu ainda não consigo encaixar e não estou tendo tempo. Eu acho que esse é o caminho, e aí agora o que eu preciso resolver, que essa vai ser a meta do próximo mês, é a minha situação profissional. Então, isso eu preciso resolver, vai ser resolvido, porque eu não vou abrir mão do restante da minha questão saúde, minha questão de treino, minha questão de estudo, minha questão financeira, por conta de trabalho, se não for ter um ganho equivalente. Até Hunter x Hunter, pra quem entende aí, você tem que ter uma condição equivalente, entendeu? Então, se for pra fazer somente o profissional, fuder sua saúde, fuder todas as outras partes, mas você ter um ganho profissional, ganho financeiro equivalente, aí ok. Até faz sentido. Agora, se não for para ter isso, eu prefiro ter um equilíbrio, desenvolver todas as áreas e ter o equilíbrio de uma forma geral. Então, hoje eu tô mais tendendo para esse cenário até ter uma condição que mude esse cenário. Hoje não tem uma condição que mude esse cenário. Então, a ideia é manter esse equilíbrio até para me desenvolver como um todo, desenvolver meu inglês, que vai ser importante também para a questão profissional, ler mais, que vai ser importante para a questão profissional, tá melhor fisicamente, que também vai ser melhor para a questão profissional, principalmente na questão de performance. De uma forma geral é isso. É isso, o review da semana é esse, cansado. Amanhã eu vou tirar o dia para colocar a cabeça no lugar, dar uma descansada e também dar uma estudada, testada em outras coisas, iniciar o planejamento do mês. Então amanhã eu vou falar muito sobre isso, sobre a parte financeira ali, sobre o planejamento de o que vai ser, qual o objetivo para o mês seguinte. Um dos pontos que eu falei lá no início do mês, no desafio do início do ano, é que a ideia era trazer o propósito do mês para conseguir definir o propósito da semana e com isso o propósito do dia. Então no vídeo de amanhã eu pretendo falar um pouco sobre isso também, trazendo ali a visão. Falei um pouco geral assim nesse vídeo, mas a ideia amanhã é falar mais agora sobre o mês de 5 desse ano que a gente vai entrar e que a gente oficialmente já vai entrar no segundo terço, 2 terços. No segundo terço, já passou um terço desse ano, a gente vai entrar no segundo terço, é isso. Fechou? É isso, falei pra caramba aqui. Se você tá acompanhando o canal e não segue, segue nós. Adiciona um comentário, dá um like aí. Continua acompanhando. Fechou? É nóis.